Olá, pessoal. A gente vai falar especificamente do Renascimento na literatura. Como é que foi o movimento renascentista na literatura, tá? Que é a nossa disciplina. Então, o Renascimento literário também foi chamado de classicismo. Vejam aqui, ó. Classicismo. Bem aqui. Foi um período literário que ocorreu, ó, entre os séculos XIV e XVI, ou seja, iniciou nos anos 1300 até os anos 1500, certo? Só para a gente se localizar no tempo. Então, vamos continuar aqui. O Renascimento literário revelou nomes que até hoje nós lembramos. São nomes de escritores que são muito lembrados hoje, porque foram referências, tornaram-se referência quanto à estética renascentista. Então, o Dante Alighieri foi um escritor italiano e a sua maior obra foi a Divina Comédia. Todo mundo já ouviu falar da Divina Comédia. Maquiavel, ele escreveu O Príncipe, obra precursora da ciência política, onde o autor dá conselhos a governantes da época. O Shakespeare, quem nunca ouviu falar do Shakespeare? Ele é o autor, não é? Ele é inglês e é autor do Romeu e Julieta. Macabé, A Megera Domada, Otelo e outras obras muito importantes, né? Então ele abordou os conflitos humanos, né? De modo na dimensão pessoal, dimensão social e na dimensão política. Então você lembra, né, que a Romeu e Julieta é uma obra trágica, né? Foi uma obra teatral. São obras teatrais. O Miguel de Cervantes, que era espanhol e escreveu o Dom Quixote, também é muito conhecido essa obra. E finalmente o escritor português Luís Vaz de Camões, o escritor português renascentista que escreveu a famosa obra épica Os Lusíadas, que vocês vão conhecer melhor lá na frente. Continuando. O contexto histórico, pessoal, essa época aí, ela veio logo depois da Idade Média, que durou 10 séculos. Vocês imaginam? 10 séculos durou a Idade Média. A Idade Média, para quem não lembra, ficou conhecida como a Idade das Trevas. Por quê? Porque aqui o conhecimento era muito restringido e era muito limitado. Com a chegada do Renascimento, houve maior abertura para o conhecimento científico, para o conhecimento em geral. Até antes, tudo vinha da Igreja Católica, né? O desenvolvimento científico, cultural, tudo dependia do aval, do aceite da Igreja Católica. Com o Renascimento, o conhecimento ficou mais aberto, livre, longe da influência da Igreja Católica, que inclusive influenciava a política e a economia de toda a Europa. Aí o que aconteceu também nesse período foi que as pessoas passaram a viajar, passaram a ir de um lugar para o outro. E isso foi proporcionado pelo mercantilismo. O que é o mercantilismo? O comércio. Então, houve a expansão do comércio através das viagens, né? E isso foi proporcionado pelo desenvolvimento da matemática, dos instrumentos de navegação, como o astrolábio. Isso permitiu aos europeus a viagem através do mar, através de navios, principalmente aí da Ásia e a África para a busca e venda de mercadorias, certo? Os espaços geográficos abriram-se com a descoberta das novas rotas do mar, levando até a chegada dos territórios do grande continente americano. Eram as grandes navegações. Então aqui tem que lembrar, tá? Que através das grandes navegações é que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, que corresponde exatamente ao período do Renascimento europeu, certo? Então, para resumir, o Brasil era um mundo recém-descoberto, assim como toda a América, ok?
Outra coisa que vale ressaltar. Nesse período, pensadores e cientistas elaboraram novas teorias e invenções. Então, Nicolau Copérnico propôs o modelo heliocêntrico do universo. Isso quer dizer que o Sol, na teoria de Nicolau Copérnico, acreditava que o Sol era o centro do universo e não a Terra, como se imaginava na época. Galileu Galilei descobre as leis que regem a queda dos corpos, que é a gravidade, lembram? E o Gutenberg criou os tipos móveis que serviria para imprimir os livros, que antes eram escritos pelos monges copistas. Então, os livros eram escritos pelos católicos até então. E a partir da invenção dos tipos móveis, os livros passaram a ser impressos. O horizonte cultural do Renascimento era a Antiguidade Clássica. Então, a Grécia Antiga é considerado o berço do pensamento ocidental, tendo influenciado diretamente a cultura dos romanos. Por isso, o retorno às formas clássicas foi o propósito estético dos renascentistas. Então, pessoal, toda aquela cultura antiga, da Grécia Antiga, vem agora ser retomado. Então, o Platão, o Sócrates, a filosofia, a política, a cultura, a literatura grega era aqui tomada como modelo, como um exemplar estético, tá? E o classicismo tem sua gênese na Itália, ao final do século XIII, com o surgimento do pensamento humanista. Então, a literatura que ficou sendo chamada de classicismo, a literatura renascentista foi chamada de classicismo, ela começou na Itália, ao final do século XIII, com o surgimento do pensamento humanista. E aqui vocês vão encontrar as características, muito importante. O que é que se cultuava na literatura renascentista desse período? O que era abordado em suas obras? A primeira coisa que tem que falar, já falei antes, a valorização dos aspectos culturais e filosóficos da cultura das antigas Grécia e Roma. Aqui é tomado como modelo, tá? Aqueles gêneros literários que vocês já estudaram, eles voltam a ser cultuados aqui no Renascimento. Então, todo o modelo grego e romano é tomado como modelo aqui no Renascimento. Influência do pensamento humanista, que coloca o homem como o autor, né? Como o autônomo e autor dos seus atos, né? É como se o homem passasse a se valorizar mais, a acreditar em si próprio, né? A se sentir transformador do mundo e das coisas do mundo. Antropocentrismo. O homem passa a acreditar que é o centro do universo e não Deus, tá? Por isso, o afastamento da Igreja Católica. Críticas às explicações e à visão do mundo pautada pela religião. Então, a religião aqui, ela não é mais a dona de todas as coisas. A igreja, inclusive, passa a ser questionada, a ser estudada, né? O racionalismo, valorização das explicações baseadas na ciência. Então, o que importa aqui é a ciência. Lembram das invenções que vocês viram até agora? Das teorias? Então, nessa época, a ciência teve um grande avanço. E oposição ao saber abstrato. Então, tudo o que tinha que ser comprovado, experimentado, para se chegar a uma prova. Importante isso é a ciência. Busca do equilíbrio, rigor e pureza formal. Então, vocês vão ver que os poetas primaram pelo rigor formal. Então, os poemas serão metrificados e rígidos, tá? Pureza e rigor formal. Universalismo, abordagem de temas universais, como, por exemplo, os sentimentos humanos. Vocês vão ver muito isso na poesia do Camões, viu? E eu vou explicar cada um. E acabou.